uma pessoa só para fazer tudo, né? Graça e paz, amados irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo, né, em sua infinita bondade, esteja nos alcançar, né, neste dia maravilhoso em que mais uma vez a sua palavra será pregada. Eu acho que nós conseguimos agora um local onde o reflexo, né, é menor e acho que a lâmpada hoje não vai ficar acendendo e apagando não. Eu acho que hoje vai dar certo, tá bom? É o quesito, né, da lâmpada. Na quarta-feira eu acho que era um mau contato na tomada. Nós vimos alguns pedidos de oração no grupo, né, para que nós pudéssemos estourando por algumas famílias, mas também nós vimos um pedido para que a gente possa estar orando, né, lá pelo estado do Piauí, para que o Senhor esteja, né, cuidando, né, das famílias, cuidando das pessoas. Também nós oramos, né, ao nosso Deus pela nossa cidade, oramos ao nosso Deus pelo estado, oramos ao nosso Deus pela nossa nação, pelo nosso país, para que a mão do Senhor, soberana e poderosa, possa estar sobre todos e que a vontade dele se cumpra, né, sobre as nossas vidas, independente do nosso desejo, independente do nosso querer. Quando nós estávamos, né, mais uma vez refletindo sobre a palavra que será lida hoje a gente vai passear em 1 Tessalonicenses e 2 Pedro. Daqui a pouco a gente vai fazer a citação dos textos. Então eu estava olhando, né, e visualizando alguns cânticos, né, bem antigos e que falam um pouquinho sobre esse dia. O tema, né, continua aquele que nós acertamos na semana passada, como será esse dia? Seria mais ou menos para nós tentarmos responder alguns questionamentos que às vezes pairam em nossa alma e a gente não sabe, a gente fica perguntando como na verdade será, até porque ocorre, né, algumas discrepâncias, algumas discordâncias, né, acerca do arrebatamento, né, acerca da volta de Jesus, mas aqui não fica nenhuma dúvida, porque nós estamos encontrando fundamento na palavra de Deus. Então, quando nós estávamos pesquisando, eu encontrei um cântico que é lá do fundo do baú, mas eu acho que os irmãos, os amigos que estão aí do outro lado, também já ouviram esse cântico, e nós vamos colocar ele cantado por Luiz de Carvalho e Denise, né? E se você puder acompanhar, será muito bom. Eu acho que eu não vou arriscar, porque eu não tenho voz boa para cantar, mas os irmãos aí têm vozes maravilhosas, então louve a Deus com este cântico. Ele fala do dia do arrebatamento. Arrebatado fui no dia do Senhor. Ouvi uma grande voz, a voz do Salvador. Todos ouvirão essa voz. E então aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus cairão aos pés dele, aos pés do nosso Senhor e Redentor Jesus. Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. E um novo céu, uma nova terra vi. Essa grande voz, ela haverá de ecoar aos quatro cantos da terra. Inclusive os mortos ouvirão a voz do Senhor e será dado a eles, né, a ordem para saírem dos seus sepulcros e virem
a vitória triunfal de Cristo Jesus na convocação daqueles que um dia decidiram abandonar os prazeres do mundo e servir a Jesus, tão somente a Jesus. Nós já fizemos algumas leituras, né, em Apocalipse, principalmente acerca das cartas às igrejas, e a palavra de Deus sempre, em cada carta, termina dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. E esse cântico fala sobre isso. Aqueles que vencerem receberão a coroa da vida eterna. E vi um novo céu, uma nova terra nós haveremos de ver. A palavra de Deus diz que haverá um novo céu e haverá uma nova terra. O próprio Jesus nos diz que ele iria para preparar os lugares para nós. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, ele é muito passageiro, ele é efêmero, ele vai passar. Mas o tempo da eternidade, ela permanecerá para todo sempre. E o que você tem feito enquanto passageiro aqui, o que você tem preparado para a sua eternidade? Como será esse dia? Está ficando bem claro nas ministrações. Mas fica aqui uma outra pergunta. O que é que você está fazendo para preparar este momento seu para a eternidade com Cristo na glória? Fecha seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós honramos e glorificamos o teu nome, porque somente o Senhor é digno de ser honrado e glorificado. Senhor, nós queremos te pedir pelo pedido, ó Deus, da Alexandra. Nós queremos colocar diante de ti o pedido sobre a família. Nós queremos colocar diante de ti, ó Deus, aqui neste grupo, aquele outro pedido sobre, ó Deus, aquela cidade lá do Piauí, sobre as famílias que ali residem, sobre os moradores daquele lugar. Estende a tua mão, Senhor, para que haja quebrantamento de corações e as vidas naquela cidade se rendam a Cristo Jesus. Senhor, nós sabemos que o Rei está voltando, nós sabemos que Jesus está voltando, nós sabemos, ó Deus, que a cada tempo e a cada momento uma placa está sendo levantada, uma placa sinalizando, ó Deus, o tempo da chegada do teu filho a este mundo. Então, Pai, nos prepara para que este momento seja para nós um momento de glória, um momento de graça, um momento de prazer, um momento de alegria, um momento de jubilar, um momento de celebrar, Senhor, de celebrar a Ti, de celebrar, ó Deus, a chegada do Teu Filho, Senhor, estabelecendo o Teu reino de uma forma definitiva sobre nós, ó Pai. Ó Senhor, alcança a nossa cidade de Araguaína, visita todos que estão ao alcance da Tua palavra. Senhor, que nós possamos dar ouvido àquilo que o Senhor tem falado a nós, que nós possamos ser alcançados ao sermos movidos pelo Teu Espírito Santo, que não venhamos fazer pouco caso de Ti, ó Deus, para que naquele momento, para que naquele dia, não venhamos entrar em pavor, Senhor. Cuida de cada um de nós e nos dirige, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que a lâmpada, a iluminação é que está ruim mesmo, né? Mas não tem problema não. Mesmo assim, nós vamos continuar.
Se você puder, abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós estaremos lendo, ele tem a referência também de 1 Coríntios 15, porque são os textos que nós estamos examinando para as ministrações aos nossos corações. Tá certo? Então diz assim a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia, glória a Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Segue a palavra de Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos lá para 2 Pedro 3. Sabe quando nós falamos dos sinais dos últimos tempos? O que é que você mais ouve acerca desta fala? Desde que o mundo é mundo, né? Essas coisas vêm acontecendo. Isso daí, desde os meus avós, eles me contavam essas histórias. Crime sempre teve. Não, isso aí é balela, isso aí é conversa, né? Sempre teve terremotos, sempre teve guerras, né? Então isso não vai acontecer não. Acaba uma geração e vem outra geração, né? Isso é conversa. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele fala sobre você. Ele fala sobre pessoas que fazem essa referência. Ele fala sobre as pessoas que não creem ou não querem crer. E como justificativa para não crer, abordam esses pensamentos. Ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que são escarnecedores? São pessoas que debocham, são pessoas que zombam, são pessoas que fazem pouco caso, são pessoas que fazem piada, são pessoas que não dão crédito. Ei, Pedro já falou sobre você. Mas também há uma palavra de arrependimento e perdão. Entrega total a Jesus. E a palavra de Deus diz assim: nos últimos dias, falando das primeiras coisas, né? Primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto. A primeira coisa que nós precisamos saber, que os cristãos precisam saber,
Que aqueles que têm pavor da morte, aqueles que têm horror da morte, aqueles que estão em pânico, né? Alguns já estão tomando antidepressivo, deitados e esperando a morte chegar, sem ver a morte chegar, porque estão dormindo. Nós já temos pessoas nessa condição. Traumatizadas, apavoradas, com medo da morte. Não adianta. Para os remidos pelo sangue precioso de Jesus, a morte é apenas uma ponte por onde nós vamos atravessar por ela, e ali do outro lado, na cabeceira dela, está lá o Senhor Jesus glorificado, de mãos estendidas, me esperando e esperando você, para nos mostrarmos a beleza da glória celestial e nos levarmos, né, para um lugar aguardando o dia do retorno, o dia da volta dele a este universo, para julgar. Julgar quem? Os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Quer dizer, andando segundo os seus próprios entendimentos, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, né? Andando segundo todo o pecado germinado na sua mente, andando nos deleites da carne, se apropriando, né, de sentimentos, de desejos que não trazem alegria permanente sobre a sua vida. Quer dizer, quanto mais pratica, quanto mais mergulha ali, mais o vazio vai aumentando, mais a tristeza vai se aprofundando. É como se a pessoa estivesse querendo sair do fundo do poço, mas a única coisa que ela faz é cavar o poço para que ele se aprofunde ainda mais. Jesus Cristo é a minha e a sua esperança. Ele voltará para nos levar e Ele quer levar você também. Mesmo que você, às vezes, já tenha pensado sobre isso, já tenha dito isto, o próprio Pedro, ele diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, vocês têm um advogado, né, que é Jesus Cristo justo, Filho de Deus, para vos perdoar dos vossos próprios pecados. E aí mais à frente um pouquinho, no capítulo seguinte, né, a palavra de Deus diz assim: confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os vossos pecados. Isso é magnífico, isso é muito bom, isso é saboroso, traz para nós o deleite em nossas almas, não o deleite da nossa carne, mas o deleite da certeza de que o Senhor nos perdoa e Ele lança nas profundezas do abismo todo o nosso passado e dele o Senhor não se lembra mais. O que voga doravante é o meu e o seu presente, o meu e o seu futuro. Satanás não tem quando você convida Jesus para entrar na sua vida. Se você nesta noite decidir falar: Jesus, me prepara para este dia, me prepara para este momento, seja ele como eu estiver, se eu estiver aqui na terra ou se eu já tiver partido para a eternidade, me prepara, Senhor, me prepara. Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai fazer porque Ele lhe ama. Você é alguém muito especial para Ele. Para pensar em um príncipe, filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ter deixado toda a sua glória, despojado de todo o seu esplendor, com todos os anjos lhe servindo nas mansões celestiais. E ele se reduzia a um bebê no ventre de Maria, no ventre de uma mulher, e ter vindo ao mundo pelo mesmo processo que todas as crianças naquele tempo nasciam, né? Através do parto. Hoje não, já tem outros processos, né? Então ele veio, ele se reduziu, ele se diminuiu para dar a mim e a você o direito para que no dia em que este brado for ecoado aos quatro cantos da terra, você não entre em pânico, você não entre em desespero. E a palavra continua ainda de 2 Pedro 3.
e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas pessoas não dizem isso? Deixa de conversa, né? Desde que os meus avós, né, lá o vô Lima, né, desde que o vô Lima, vô Lau, né, estavam vivos, eles já falavam isso para mim, eles já contavam essa história para mim, e tudo continua do mesmo jeito, o mundo não acabou coisa nenhuma. Olha, há quantos mil anos atrás Pedro disse que essas coisas seriam ditas. E essas coisas são plantadas em nossa mente exatamente para que nós possamos permanecer despercebidos na incredulidade, achando que nós somos como um animal, morreu, acabou. Mas nós tivemos uma das ministrações que falamos exatamente sobre isso. Tudo que nos diferencia dos outros animais, ou seja, dos animais irracionais. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito, né? Foi Ele que nos criou, né? Ele nos fez parecido com Ele. Nós não morreremos, né? Quer dizer, nós não acabaremos. Haverá uma vida longe ou com Jesus, longe de Jesus ou com Jesus, e essa vida será eternamente. Essa é uma característica de Deus. Né? Nós pensamos, nós conseguimos desenhar o nosso pensamento. O animal irracional não. Nós criamos, o animal repete, mas nós somos seres criadores. Então tudo isso aí e uma gama, né, de outros fatos nos diferencia do animal irracional. Então não é como eu quero, é como a palavra de Deus fala, é como a palavra de Deus diz. Então, missionária, volta lá para a ministração, né, de uma forma mais aprofundada acerca de como será este dia. Nós vimos aqui que 1 Tessalonicenses, né, 4, vamos lá? 4, versículo 16, vamos repetir o que diz esta palavra? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá um grande brado nesses céus. Tem muita gente que tem medo de trovoada. Tem gente que entra debaixo da mesa, corre para debaixo do cobertor, se esconde em algum lugar. Tem gente que tem crises de nervoso, tem gente que dá tremedeira, né? Tem gente que fica em pânico, que entra em desespero. Tem gente que procura um lugar para se esconder com medo de trovoadas. Ei! Você não tem nem noção do que será o brado de Jesus glorificado nas alturas, né, dessa galáxia, disso que a gente chama céu. Quando se abrir uma grande cratera, talvez você não tenha nem noção do que seja uma cratera, mas eu fui criada em uma região de garimpo. Nós chegamos para lá, eu acho que eu tinha 6, 7 anos, não lembro bem. Arenápolis, Mato Grosso, é uma cidade de garimpo. Então é uma cidade onde o garimpo danificou muito o meio ambiente. Eu não sei hoje como está, né? Porque já faz alguns anos que eu não retorno em Arenápolis. E meu abraço, né? O nosso povo lá nós temos amigos, às vezes até mais chegados do que irmãos, como diz a palavra de Deus. Então ali a gente vê as crateras, né? Aqueles buracos profundos, né? Aquelas valas de aí mais ou menos, né? Valas tortas, né? De mais ou menos aí 2 metros, 3 metros e meio de largura, né? Tem ali as grupiárias, né? Aqueles poços enormes, né? Onde os garimpeiros abrem para extrair o diamante ou o ouro da terra. São crateras. Essas provocadas pelo homem, mas o céu terá uma grande cratera um dia, e não será provocada pela mão dos homens, mas ela será
instaurada, ela será, né, profunda e profusa, ela se abrirá nas alturas desse céu, do nascente ao poente, do oriente ao ocidente, se abrirá de alto a baixo, para que todos possam ver Jesus glorificado, descendo e rompendo essas nuvens celestiais e dando o grande brado da vitória. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu acho que no domingo passado eu falei Apocalipse 15, me perdoe, né? Mas é 1 Coríntios capítulo 15, né? Em que Jesus dará o brado da vitória. Apocalipse também fala, mas não é no capítulo 15. Mas nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre nós, sobre eu e sobre você, sobre as gerações passadas, sobre os milhões e milhões e milhões que já tombaram, né, a essa terra fria. No domingo passado nós terminamos, né, falando sobre aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro, né, que os vivos, né, serão transformados e os mortos serão ressuscitados. E aqueles que morreram em Cristo receberão um corpo glorificado, um corpo enrijecido, um corpo endurecido, né, no sentido de que ele resistirá toda a eternidade, mas esse corpo ele será um corpo glorioso. Já aqueles que morreram sem Cristo receberão também um corpo enrijecido, um corpo que vai durar toda a eternidade, mas não será um corpo glorioso. A palavra de Deus diz que será um corpo tenebroso, um corpo pavoroso, um corpo horrendo, um corpo que o próprio Espírito repudiará entrar nele. Mas a ordem do Senhor será: entra, porque você levou este corpo a pecar, e então é com ele que você passará a eternidade longe de mim. E para pensar um pouquinho, lá não terá ninguém para orar por você. Não haverá. Mesmo antes de Jesus voltar, aqueles que partiram para a eternidade, a sentença já está pronta. Não há choro, não há lágrima, não há oração, não há intercessão para os que partem. Na morada dos mortos, ninguém pode fazer nada por eles. Ninguém. Não tem como você orar e interceder por aqueles que já se foram. A oportunidade e a chance é agora, em tempo de vida. Então foi pelos vivos que Jesus morreu. E foi pelos mortos que Jesus ressuscitou. Ele morreu pelos vivos e ele ressuscitou pelos mortos. Ele morreu por mim enquanto vida eu tenho. E ele ressuscitou, porque depois que eu falecer, quando o meu corpo descer à sepultura, então a ressurreição de Cristo dará a mim a certeza de que lá eu não ficarei eternamente. Mas eu haverei de ressuscitar no dia do juízo final. Então, amados irmãos e amigos, percebam, né? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho e ver se a gente consegue sentir e perceber a majestade e o terror desse alarme universal. Tem medo de trovoada, tem medo de relâmpago. Imagina de repente você olhar para os céus e nada está como você costumava ver. Então você ouve ali um grande barulho, como se fosse um grande terremoto, um barulho estrondoso. O céu se abrindo, o céu se rasgando. E ao mesmo tempo, então você olha e você vê pessoas que você nunca viu ao seu lado. Pessoas se levantando. Mortos sendo ressuscitados. Aí quando nós vamos lá para Ezequiel, a gente tem uma noção, não sei se vocês já assistiram o filme, né, do Vale dos Ossos Secos. Então
que Deus manda que aquele profeta, né, pregue ao vale de ossos secos. Nós estamos verdadeiramente em um tempo de um vale de ossos secos. As pessoas não dão crédito. 1 Pedro 3 está cumprido no tempo nosso de hoje. Nós estamos em fase de cumprimento real, em que o descrédito, a indiferença, inclusive pela multiplicação dos falsos profetas, pela multiplicação do evangelho raso, pela multiplicação do evangelho dos pendurucaios, pela multiplicação do evangelho do dinheiro, o evangelho da prosperidade, da riqueza, como se a nossa vida aqui fosse eterna. Então, tendo em vista tantos mercenários, tanto mau testemunho, isso aumenta a incredulidade, isso aumenta a indiferença. Mas volto a dizer, como nas primeiras ministrações, você não será justificado diante de Deus porque alguém lhe causou escândalo. Você não será justificado diante de Deus porque você ouviu uma pregação e essa pregação não tinha fundamento bíblico. Você não será justificado diante de Deus porque você escutou, ouviu a missionária pregar e não gostou da mensagem dela porque achou que era muito dura. E então por isso você caiu fora. Você não será justificado por isso. A minha e a sua justificação está no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus ressurreto. E então aquele dia os mortos estarão dormindo no sepulcro silencioso. Quem é que vai ficar, né? Vamos supor que isso acontecesse daqui a pouco. Quem é que está aí preocupado com os milhões e milhões e milhões que já partiram para a eternidade? Às vezes até os membros da nossa família a gente esquece, né? Passa de repente e fica um tempo sem a gente se lembrar, aí a gente lembra, né? Está na eternidade e tal. Então você não vai estar lembrando, né? Não vai estar apegado a esse tempo, a essa eternidade. E então muitos estarão descuidados, despreocupados, como foi nos dias de Noé. As pessoas se davam em festas, farras, deleites, orgias, prazeres carnais, zombaria, deboche. Quando veio a grande tromba d'água que destruiu praticamente ou quase todos os povos, sobrando somente Noé e a família e os animais que foram colocados na arca. Como será esse dia? Alguns estarão dormindo altas horas da noite ou do dia. Muitos estarão dormindo. Outros estarão no trabalho despreocupados. Outros estarão em lugares inapropriados para contemplar a chegada do Filho de Deus. Outros estarão se dissolvendo em seus prazeres sensuais, comendo e bebendo sem se lembrar do que a palavra de Deus nos alertou. Casando-se, dando-se em casamentos. Ainda outros estarão planejando, executando esquemas para obter riquezas ou honras. Uns no próprio ato do pecado. Muitos estarão no próprio ato do pecado, do deleite da carne. E serão milhares e milhares e milhares. Como será esse dia? Milhares e milhões de pessoas serão pegos de forma despercebida. Será uma generalidade estúpida. Muitos
estarão descuidados até acerca do próprio ato de pecado, do pecado. Pensa numa coisinha, num trenzinho, pensa num bichinho de estimação que dá prazer. É o pecado. E dependendo do pecado, dependendo da iniquidade, ele adormece o ser humano. Ou seja, todo pecado, quando chega no patamar da iniquidade, a iniquidade é a prática do pecado reiterado, contínuo. Então, a única coisa que o ser humano consegue ter é prazer. Ele não está nem aí para os outros, não está nem aí para o sofrimento que causa para a esposa, não está nem aí para o sofrimento que causa para o esposo, não está nem aí para o sofrimento que causa para os filhos, não está nem aí para o sofrimento que causa para a família que está do outro lado, não está nem aí, é prazer, é prazer, é prazer. Então as pessoas estão adormecidas em seus deleites carnais. Sem a consciência da própria desgraça do pecado. Assim será este dia. E então que você não seja pego, despercebido. Quer você goste das mensagens que são pregadas acerca deste dia, quer você goste ou não, independente de eu gostar ou não, de você gostar ou não, ele vai acontecer. Nesse sentido, Deus não está nem aí em cumprir os meus desejos ou os seus desejos. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em você ter consciência, em você estar apercebido, em você estar se preparando, em você ter passado pelo processo do arrependimento. Não troque uma eternidade por um momento de prazer. A condição desse dia, ele será terrível e ele está prestes a acontecer. Aí você diz, missionária, isso aí é papo furado, né? Isso aí é conversa de pregador, né? Alguém até um dia disse para mim, isso aí é conversa de pregador que quer ganhar dinheiro. O que nós queremos é ganhar vidas para Cristo Jesus. O maior desejo do nosso coração é deshabitar o inferno e povoar os céus, com o poder que há na palavra do Senhor. Esse é o maior desejo dos verdadeiros ministradores e pregadores da palavra de Deus. É ajudar você a sair dessa condição em que você se encontra de pânico, de horror e de pavor. Não é passar para o nosso lado, mas é passar para o lado de Cristo Jesus. Alguns outros, estarão aqui ou ali conversando com Deus. Muitos poucos, estarão alguns nos templos, em casa, alguns em retiros, alguns em alguns encontros com Deus, mas será muito pouco em relação a todos que povoam esta terra. Proporcionalmente falando, o número será muito pouco daqueles que estarão, na verdade, alinhados com Deus quando esse dia chegar. Então esteja aguardando, esteja esperando, seja um bem-aventurado, seja uma bem-aventurada, aguardando o dia da chegada do Filho de Deus,
alimentando em seu coração, alimentando em nossos corações a esperança do momento, deste dia de grande glória do nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Tito 2:3 fala sobre isso. O curso da natureza, ele continua regular. Às vezes, é bem verdade, se revoltando pelos danos ou por causa dos danos que a humanidade tem causado. Mas continua. Tem queimada este ano, né? Destrói tudo, mas a natureza se renova. Então tudo estará acontecendo de forma normalmente. Os governantes, queira Deus, né? Lutando para proporcionar dias melhores para os seus governados, os médicos correndo de um lado para o outro em seus hospitais, clínicas, cuidando da restauração da saúde da população, os professores em salas de aula, professoras ensinando, as mães em casa, os empregados no trabalho, os empresários em seus escritórios, preocupados, tecendo projetos para ganhar ainda muito mais dinheiro. Tudo estará em seu curso normal, entre aspas. Mas 2 Pedro 3:4 fala desta grande surpresa. E o texto nós acabamos de ler. Será uma surpresa para o mundo descuidado. Para aqueles que não estão preocupados com a eternidade, com o juízo final, com a volta de Cristo Jesus. Um amigo meu teceu um comentário, né? Não veio na nossa página, eu tecei, mas publicou lá um comentário, né? Que estão, né, pregando muito mais sobre o juízo do que sobre a graça. Para que serviria a graça sem o juízo? Para que serviria a morte de Cristo Jesus se não houvesse julgamento, se não houvesse juízo? Para que serviria? Seria debalde. Seria apenas para a humanidade eternamente escarnecer de geração a geração e viver em seus deleites, seus pecados, sem nunca pensar no futuro, sem nunca pensar na eternidade. Então essa é a mensagem. Então somente da graça, ela é essencial. Aliás, nós só alcançaremos aquela palavra de boas-vindas se passarmos pelo processo da graça. Não é pela graça, é da graça. Graça, sabe o que quer dizer graça? É um presente dado a alguém e esse alguém não merece. É um presente e a alguém que não merece. É um presente imerecido. Assim foi a morte de Cristo Jesus. Eu não merecia, você não merece, você não merecia. E mesmo assim, ele se presenteou a sua vida para mim e para você. Mas esse presente não foi para nós vivermos aqui na terra, nos deleites das nossas vontades, dos nossos desejos, para todos sempre não. Esse presente é para que um dia, é para que em um momento, diante dele, eu estenda as minhas mãos, eu diga, aqui está, Senhor. Aqui estão as minhas mãos. A dádiva de Mágio, né? Uma peça bem antiga aí, que se transformou em poesia. Aqui estão as minhas mãos, Senhor. Eu as usei para abençoar povos, para abençoar multidões. Aqui estão, Senhor, aqueles que eu anunciei as boas novas de salvação e que agora aqui comigo estão todos aguardando para subirmos e estarmos contigo na glória. Não haveria glória com uma graça sem juízo.
tivesse, talvez não, ela nem teria o verdadeiro sentido da eternidade. Porque nós viveríamos para um Deus passageiro. Tão efêmero quanto o nosso tempo, a nossa estadia aqui. Portanto, continuamos pregando, sim, sobre o juízo final, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo Jesus, para que o nosso rebanho, para que as nossas ovelhas, para que aqueles que o Senhor colocou debaixo dos nossos cuidados não partam para a eternidade ou não vivam descuidados em uma vida dissoluta, de forma irresponsável e descomprometida com Deus, como se a vida toda fosse apenas essa que vivêssemos aqui, ou que vivemos aqui. Então esse dia e esse momento será um momento de pânico, de pavor e de surpresa para aqueles que vivem de forma descuidada, inclusive para líderes espirituais que não pregam sobre esse dia, que não pregam sobre as plaquinhas que estão sendo levantadas neste tempo, avisando que é chegado o reino de Deus. Se neste momento o alarme do brado de Jesus irrompesse sobre as nossas cabeças, em que terror muitos ficariam agora mesmo assistindo e ouvindo esta ministração. Se agora, nesse exato momento, o céu se rasgasse de alto a baixo e você ouvisse um grande e pavoroso estrondo e de repente uma grande voz, e que o único clarão que você verá será o clarão no céu, e o grande Filho de Deus gritando e falando bem alto: ó morte, ó morte, ó morte, tragada, destruída foi a tua tentativa de vitória. Onde está o teu agrilhão? Foste destruída. Eu agora cheguei, Jesus Cristo glorificado. Imagine você, nada se compara com a tonalidade, né? A entoação da minha voz. Nada se compara como será aquele momento, esse dia. Talvez agora você tenha tampado os ouvidos, tenha saído do ar, tenha desligado. Mas naquele dia você não poderá tapar os seus ouvidos, que agora são surdos a todos os chamamentos mais gentis do Evangelho. Há tantos pastores, pastoras, ministros, missionários, missionárias, evangelistas, diáconos, homens e mulheres de Deus, pregando, anunciando o reino de Deus, anunciando a chegada do Filho de Deus, e você faz pouco caso, tampa os seus ouvidos. Hoje você pode desligar o seu aparelho de televisão, hoje você pode passar em frente a uma igreja e ver as suas portas fechadas, hoje você pode desligar agora o seu aparelho e não continuar ouvindo esta ministração, mas naquele dia você não poderá tampar os seus ouvidos, você será obrigado a ouvir o brado de Jesus nas alturas das nuvens. E a palavra de Deus diz que todos ouvirão, até os mortos atenderão e obedecerão ao clamor do Filho de Deus. O trunfo de Deus constrangerá a mim e a você a ouvir e a temer a quem os ministros de Cristo que pregam hoje em vão. E às vezes nós pregamos em vão até para a nossa própria igreja. Ai, como pregamos em vão para a nossa própria igreja. Mas naquele dia não tem jeito, a missionária não vai poder pregar.
Nem o pastor, ninguém. A única voz que você vai ouvir é a voz do Filho de Deus. Conta uma história. Nós vamos encerrar aqui. Havia um jovem, era filho de um grande, renomado advogado. Mas aquele rapaz, ele era o terror da cidade. Ele estuprava, ele violentava, ele tomava as filhas dos outros para ele vendia drogas, ele roubava, ele participava de grandes assaltos, ele era o terror da cidade. Mas todas as vezes que ele ia preso, o pai dele, que era um grande advogado, soltava. Ia lá e fazia sua tese, a sua defesa, e o filho era solto. E aí voltava a denigrir, a violar as leis. Mas chegou um tempo que aquele jovem, ele decidiu ir embora, ele decidiu viajar. E ele sumiu do seu país. Ficou muito tempo fora e sem contato com o pai, com os pais, sem contato nenhum com a família. E ele retornou ao seu país de origem, porém não entrou em contato com a família. E lá ele passou a fazer parte de um grupo, de uma quadrilha perigosíssima. E ele foi preso. E ao ser preso, ele lembrou do pai, que era um grande advogado e que já havia, lhe soltado várias vezes, absolvido, das penas que a ele eram imputadas. Então ele pediu a alguém que procurasse seu pai lá naquela cidade, lá do interior onde morava, e ninguém encontrou. Já havia se passado muitos anos. E ninguém encontrou, e ninguém sabia onde estava o pai desse jovem. A pessoa que procurou não soube onde estava. Então chegou o dia do julgamento daquele jovem. E aquele jovem entra, no fórum, no Tribunal de Justiça, para o julgamento, para a sua sentença, para ser julgado e sentenciado pelos crimes bárbaros que ele cometeu. E ele entra de cabeça baixa, algemado, e para espanto dele, quando ele olha lá na mesa, estava o seu pai lá sentado com uma grande beca, negra, preta, e todo vestido, todo trajado, diferente dos advogados. Mas aquele filho, ele pensou assim: meu pai tá ali, ai que bom, agora eu vou me safar de mais essa. Eu vou me sair de mais essa. E o pai levanta a cabeça e vê, ele viu o nome, parecia que era seu filho, mas ele não quis acreditar. E quando ele vê aquela figura, daquele homem já velho, judiado, machucado, ele praticamente não reconheceu o que era ali o seu filho. Então ele pega os autos do processo e vê ali os dados, então ele descobre que ali é o seu filho mesmo. Mas para a surpresa daquele jovem, o defensor se levanta, faz a defesa daquele jovem. E então lhe é dado a palavra àquele jovem. E então ele se dirige à mesa e ele diz assim: aqui está o meu pai. O meu pai sempre me defendeu, então agora, meu pai, me defende mais uma vez. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me defenda aqui agora. Esse defensor público não vai conseguir me defender. E o pai, o promotor, se levanta e ele diz: olha, filho, primeiro que eu nem poderia estar aqui por causa do princípio da imparcialidade. E segundo, quem está aqui agora não é o seu pai, é um promotor de justiça. E um promotor de justiça, ele não está aqui para lhe defender, mas o promotor de justiça está aqui para lhe condenar.
Tem muita gente olhando para Jesus como advogado e achando que Jesus será advogado para todo sempre. Hoje ele é o seu advogado. Mas naquele dia ele não virá como advogado, ele virá como promotor de justiça. Ele virá para bater o martelo. Ele virá realmente para julgar como aquele pai fez com aquele filho. Ele virá para julgar cada um de nós. Goste eu e você ou não. É assim que será. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, a palavra de Deus nos diz que Deus não julgará o homem, mas deu a Jesus Cristo, o seu Filho, o poder para nos julgar. Será uma surpresa muito grande para o mundo descuidado. Ninguém poderá tampar os ouvidos para não ouvir o brado do Filho de Deus, como muitos tampam hoje. Como muitos hoje fazem pouco caso. Naquele dia todos serão obrigados a comparecer diante daquela convocação. O trunfo de Deus constrangerá, né? A luz nos levará, nos obrigará a ouvir e temer. Quando antes não queríamos ouvir a palavra de Deus. O texto que nós lemos diz que todos os sepulcros, ou que todos que estão nos sepulcros, todos sem exceção, ouvirão a sua voz. Agora, neste tempo, a voz da misericórdia chama, a razão pleiteia, a consciência adverte, mas as multidões não querem ouvir. Esta é uma voz que alcançará, ou seja, a voz de Jesus é a voz que alcançará e que terá um alcance para todos os milhares e milhões de pessoas, de gêneros e raça humana, e nenhum deles poderá tapar os seus ouvidos. As crianças e os gigantes, os reis, os súditos, os governantes, os governados, todas as classes sociais de todas as eras da humanidade ouvirão a chamada. Os que vivem serão levados e serão transformados. Os mortos serão ressuscitados, serão chamados ao ecoar com a voz, o som da autoridade da voz de Cristo Jesus. O pó que outrora que estava vivo e formava o corpo humano, quer seja voando no ar, flutuando no oceano ou vegetando na terra, ouvirá a ordem da nova criação. Quer sejam aqueles que morreram de acidente, quer sejam aqueles que foram jogados nas profundezas das águas, quer sejam aqueles que tiveram seus corpos comidos pelas aves de rapinas ou por outros bichos quaisquer, quer sejam aqueles que foram sepultados, todos ouvirão o ecoar da voz de Cristo Jesus. Todos. Para onde quer que os fragmentos da estrutura humana tenham sido espalhados, esta chamada, que a tudo penetra, os alcançará e os trará para a vida. Para ouvirem a última palavra, a sentença final. Assim será esse dia. O que você está fazendo? Está lhe levando a preparar o quê? Para quê? E até quando? A vida que você tem levado tem lhe dado o quê? Que tipo de prazer tem dado a sua alma? As placas estão sendo levantadas dioturnamente. Os sinais estão aí. Ninguém será pego como inocente. Todos têm conhecimento. Todos sabem. Você vai na tribo mais selvagem, lá no meio do Amazonas,
lá nas brenhas mais profundas da África. Lá eles sabem que tem que respeitar os ancestrais, tem que respeitar pai e mãe, tem que respeitar os mais velhos. Por mais selvagem que seja a raça humana, eles têm princípios. Lá eles sabem que não podem matar. Lá quem rouba do outro tem pena, é penalizado. Lá quem trai também é penalizado. Eles têm princípios. E nós que somos, que nos intitulamos de civilizados, estamos vendo uma geração toda caminhando a passos largos para o inferno. Vivendo uma vida dissoluta e irresponsável. E estão sendo tragados. E aí no final ainda encontra aqueles que dizem: chegou a hora. Ninguém morre antes da hora. Conversam. O louco morre antes da hora. Jesus, quando vier, ele não virá como advogado. Hoje você e eu temos ele como nosso advogado. Ele está ali diante do Pai para interceder por nós, para mediar por nós, para nos defender. Mas chegará o momento que será dado a ele a túnica, a capa, a beca do advogado. Lembrem, todos, desde aqueles que jaz no sepulcro, há mais de 5.000 anos atrás, há milhares e milhares de anos atrás. Então imagine esse universo povoado por todos que um dia pisaram esta terra. Com corpos horríveis, horrendos, com corpos terríveis. Outros reluzentes, magníficos. O que você está fazendo? A decisão que outrora você tomou lhe levará a quê? Para este dia. Mesmo você que um dia tomou a decisão de servir a Jesus, mesmo que um dia você foi lá na frente da igreja, mesmo que você já se reconciliou, mesmo que você foi batizado, mesmo que você participou da ceia, mesmo que você tenha cargo na igreja, mesmo que você, mesmo. O que passa pela sua alma neste momento, diante desta palavra do Senhor? Todos ouvirão a sua voz. E não haverá. A palavra de Deus lá em Mateus chega a dizer assim, que os homens encostarão nos montes e pedirão que os montes caiam sobre eles, mas a morte vai estar amarrada, ela não terá mais poder, que é para todo mundo passar verdadeiramente pelo crivo do julgamento. Porque em tempo de vida aqui, viveram de forma irresponsável e descomprometida com Deus. Ao fundo dessa mensagem tem esse cântico. Ele também é muito antigo. Ele fala dos mercados vazios, né? Os aviões caindo, os trens descarrilhando, os meios de transporte sem os seus pilotos. Uma vez, em um setor aqui em Araguaína, nós estávamos, era mais ou menos, acho que eram umas 19 horas.
não tenho certeza do horário. Acho que eu estava fazendo visitas aos irmãos da igreja. E então nós ouvimos, né? Estava na casa de uma irmã, e então nós ouvimos muito barulho de muito tiro. Muito tiroteio. E então a gente viu ali algumas pessoas, algumas mães correndo pelo meio da rua com a mão na cabeça. Meu filho, oh meu Deus, oh meu filho, cadê meu filho? Corre para casa. Aquele maior pânico, aquele maior desespero. Era um confronto, né, de policiais com alguns jovens infratores, né, e que alguns perderam a sua vida ali. Nada se compara com aquele dia. Nada. Você não vai ter como gritar pelo seu filho, não vai ter como chamar pelo pai, pela mãe. Você não vai ter como passar um WhatsApp para sua missionária, para o seu pastor, para o seu missionário, para a sua pastora. Ali naquele momento será eu e Deus. Será você e Deus. Essas mensagens, elas têm pouca audiência, exatamente porque a maioria decide tampar os seus ouvidos. Porque o nosso povo está acostumado com púlpito de manteiga, margarina, Nutella. Palavras bem light. Eu fico pensando se hoje Jesus chegasse nos templos como ele chegou naquele dia e que encontrou os sacerdotes e alguns chefes de família negociando dentro da casa do Senhor, em toda a extensão que fazia parte da tenda do lugar do templo. Então Jesus chegou ali naquele momento sem nenhuma ética. Ele não esperou o povão sair e foi ali, oh meu amadinho, oh meu queridinho, oh meu sacerdote, eu te amo tanto, filhinho querido, oh meu servo, seu dízimo é tão bom, é tão gordo, olha, você entrega aqui, né? Você sustenta aqui os sacerdotes de tudo. Não, Jesus não fez isso. Sabe o que ele fez? Derrubou tudo, quebrou e açoitou. E ele disse, a minha casa é casa de oração. Vocês não podem fazer da minha casa covil de ladrões. Lugar, morada, casa de bandido, casa de ladrões. E ele mandou a lenha, mandou a taca mesmo, surra mesmo, sobre todos eles. E o ministério dele estava só começando. Ele não tinha passado ainda pelo sacrifício, a dor, a vergonha e a humilhação da morte. Prepara-te. 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 Ele está voltando, ele está chegando. Fecha seus olhos aí. Senhor meu Deus, obrigada por tua palavra, por tua graça maravilhosa. Obrigada por teu amor. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai, para nos arrepender e nos voltar para Ti. Prepara-nos, ó Deus, para encontrarmos contigo. E que esse dia, Senhor, não seja um dia de pavor, de pânico, não seja um dia que nós venhamos sair correndo e gritando por vales, valas e campinas, em busca daqueles, ó Deus, que nós amamos, mas que seja um dia de glória, um dia de prazer, um dia de júbilo, o dia do triunfo, o dia da vitória em Cristo Jesus. Senhor, João chega a dizer que ele viu os remidos diante do trono. Ele viu aqueles que morreram, ó Deus,
por pregar a tua palavra, foram rejeitados e foram mortos. E eles clamavam por justiça. E eles diziam: até quando? Até quando? Até quando o Senhor fará justiça por nós? Obrigada, Senhor, pelos meus ancestrais. Obrigada pelos meus bisavós, tataravós, pelos meus avós, que fizeram com que esta palavra chegasse até a tua serva. E, ó Deus, de alguma forma temos lutado para que ela alcance o coração da nossa geração posterior. Para que neste dia nós possamos congregar todos, ó Deus, e jubilar na tua presença santa. Permanece conosco, endireita as nossas veredas, forja-nos, ó Deus, a tua santa e perfeita vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós falhamos e faltamos contigo. Perdoa-nos, Senhor. Realinha a nossa vida contigo, coloca o prumo da tua palavra sobre nós, Senhor, e nos traz o alinhamento dos céus sobre as nossas vidas, para que este dia seja um dia de glória, de prazer, seja um dia majestoso sobre nós. Nos guarda para o teu louvor e para te louvar. Nos mantém em teus caminhos abençoados nesta nova semana que se inicia. Alcança o coração daqueles que traz arrependimento sobre, Senhor, a nossa sociedade. Traz arrependimento sobre, Senhor, a nossa cidade. Traz arrependimento sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor abençoe soberanamente a sua vida. Um abraço em Cristo Jesus. Quarta-feira queremos convidar todos vocês para estarem conosco no culto de oração, ali no templo da Igreja Batista, no Céu Azul, ali na Rua Lontra, lá no finalzinho da Rua Lontra. Então você é o nosso convidado. Ali nós vamos estar orando pelas famílias, nós vamos estar orando pela nossa cidade. Então vá lá, vá assistir, vá participar do culto conosco. Nós estaremos cuidando, né, de toda a orientação, né, padronizado, para que nós possamos ter o culto de louvor, de adoração, culto de oração ao nosso Deus, sem, né, promovermos riscos uns aos outros. Que o Senhor nos mantenha em seus caminhos, já por Ele abençoado, hoje e sempre. Amém.